No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje se despediu de nosso querido José Carlos Pereira, nascido em 1950 na Vila Tranquila de Campos de Estrela, em Minas Gerais. Era um homem simples, dedicado e inquebrantável. Seu olhar sempre era de esperança e amor, e isso transformou a vida de todos que o cruzaram. Ele foi um médico geral, consagrado ao serviço da saúde pública por mais de 40 anos. Na infância, José Carlos já sabia que queria ser médico e cuidar da saúde das pessoas. Com o passar do tempo, ele se tornou uma referência no campo da medicina, dedicando-se à assistência aos mais necessitados. Ele era conhecido como o médico do povo. Seu talento e dedicação foram reconhecidos pelo país, e em 2015 foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural pela Presidência da República por seu trabalho incessante na saúde pública. Sua carreira também rendeu-lhe o Prêmio Jabuti, em 2007, por sua obra Saúde Pública, uma vida dedicada, que fala sobre seus 40 anos de trabalho. José Carlos foi casado com Maria do Rosário por mais de 50 anos, até seu falecimento em 2017. Eles tiveram 3 filhos, Maria Eduarda, José Roberto e Carla, que são hoje adultos respeitosos e dedicados aos estudos. Aos sábados, José Carlos era visto cortando lenha no quintal de sua casa, enquanto falava com os vizinhos e compartilhava seus conhecimentos sobre culturas e plantas medicinais. Ele também adorava ler em sua cadeira preferida, na varanda da residência, absorvendo histórias de todo o mundo. Para a família, José Carlos era um guardião do meio ambiente. Seu amado jardim era seu santuário e nele cultivou diversas árvores frutíferas e flores raras. Ele também criava abelhas e fabricava pratos deliciosos com seus produtos. José Carlos Pereira deixou um legado que jamais será esquecido, e o mundo inteiro é mais saudável graças a ele. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz da Rede Globo e no telejornal Bom Dia Brasil, onde seu trabalho foi celebrado como um exemplo de dedicação ao bem-estar público. Ele se despediu desta vida enquanto falava sobre a natureza, olhando para o horizonte e sorrindo. José Carlos Pereira sempre será lembrado pelas mãos amigáveis e pela voz encantadora que ensinou tantos colegas e pacientes. Ele deixou um legado de amor, compaixão e dedicação sem igual. E hoje, ao se despedirmos do nosso querido José Carlos, podemos sentir a presença da neblina matutina sobre o seu quintal, olhar para seu velho relógio de cuco e lembrar-nos que ele sempre foi um homem que viveu intensamente, dedicando sua vida às pessoas e ao bem-estar de todo mundo. Nós o perdemos, mas não esquecemos a lição de amor que ele nos ensinou. A 7ª das 7 mulheres de Lagoa Dourada, Maria da Luz Souza, faleceu ontem aos 85 anos, após uma vida dedicada às artes e à cultura. Nasceram-lhe as primeiras luzes no pequeno povoado de Santa Esperança, no sertão da Bahia, onde, desde cedo, aprendeu a valorizar o amor pelas coisas belas. Maria era filha do fazendeiro João Ferreira e da dona de casa Maria Gomes. A sua infância foi marcada pela paixão pela literatura e pelo canto, mas a vida em Santa Esperança não oferecia oportunidades para que ela perseguisse seu sonho de se tornar uma cantora ou autora. Aos 20 anos, mudou-se para a cidade de Salvador, onde trabalhou como professora de literatura no ensino fundamental e escreveu poemas em seu tempo livre. Durante este período, ela conheceu e se apaixonou por Antônio Campos, com quem se casou em 1958. No entanto, a tragédia acalentou-se quando o marido falecera em um acidente de ônibus em 1973, deixando Maria viúva e mãe solteira de 2 filhos. Após esse momento difícil, ela decidiu se mudar com seus filhos para a pequena cidade de Vale Verde, no interior de São Paulo, onde começou a trabalhar como professora de literatura em uma escola pública. Maria dedicou-se às artes e cultura da cidade de Vale Verde,
fundando um grupo de teatro comunitário e organizando eventos culturais na comunidade. Em 2015, aos 70 anos, Maria recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ela sempre afirmou que a sua paixão pela literatura e pelas artes era alimentada pela beleza da natureza. As plantas e as flores me inspiram a escrever, dizia Maria. E, na verdade, ela tinha um jardim de orquídeas no seu quarto que lhe servia de inspiração para seus poemas. Maria também era conhecida por sua habilidade em bordar em crochê. Ela criava roupas e acessórios únicos e belos, que eram amados por amigos e familiares. Quando perguntada sobre o que ela mais amava fazer, Maria respondia sempre com um sorriso. Sente-se, meu amigo, e veja como esses pequenos punhos de tesouras transformam-se em algo maravilhoso. Maria morreu no seu lar, rodeada por amigos e familiares que cantavam canções e contavam histórias. Ela deixou uma marca duradoura na vida de muitos e será lembrada como uma mulher dedicada às artes, à cultura e à comunidade, sempre com um sorriso em seu rosto e uma canção no coração. A Rua Maria da Luz Souza foi batizada em sua homenagem na cidade de Vale Verde, onde ela deixou seu legado indelével. Lázaro Ramos, um nome que ressonou por todo o Brasil como uma promessa inabalável de talento, uma flama ardente em meio a uma terra muitas vezes escura e apagada. Ele é mais do que um ator, ele é uma força vital, uma luz que ilumina as trevas do preconceito. Nascido na cidade de Salvador, Bahia, Lázaro cresceu em meio à vibrante cultura afro-brasileira. A ritmo do samba e afoxé, ele foi forjado no fogo da paixão, da resistência e do sonho. As ruas batizadas de sua juventude foram palco das primeiras luvas de seu talento. Sob o sol queimado do Nordeste brasileiro, ele descobriu a beleza da diversidade, a força dos ancestrais, a forte ligação entre a terra e seus filhos. Seu carisma é como o brilho dourado das areias de sua terra natal, inconfundível e radiante. Ele foi capaz de deslumbrar o mundo inteiro com sua presença, se destacando em palco, telona e tela. Com uma versatilidade incomum, Lázaro se transformou em cada um de seus papéis, levando a vida para o palco e a arte para a vida. Ele é mais do que um ator, ele é um guia no caminho da reconciliação, uma voz ardente contra a injustiça e o preconceito. Seu envolvimento com causas sociais mostra sua determinação em lutar por um Brasil mais justo e inclusivo. Lázaro Ramos é um símbolo da resistência, de uma luta que não se desiste. Ele ensinou a gente que o verdadeiro poder é o amor, o respeito e a tolerância. Que cada voz conta, que cada cor é importante e que a diversidade é a riqueza da sociedade. E essa mensagem é como uma luz que deslumbra todo o Brasil, transformando vidas e abrindo mentes. Lázaro Ramos, o ator, o escritor, o diretor, o apresentador, o lutador. Um nome que representa a força da vida, a luta pela igualdade e a bela diversidade da terra brasileira. Sua história é uma lembrança viva do espírito triunfante do Brasil, um testamento da coragem e determinação de um povo que não se desiste. E sua vida é uma obra-prima, uma homenagem à alegria, à esperança e à força do amor. No calor do sol de Salvador, nas paredes aladas da Vila do Cabula, o mundo se acendeu em torno de Lázaro Ramos. Era um universo feito de alegria e dor, de canções e lamentações, onde a vida era cantada em ritmos vibrantes e os sons dos passarões empolavam o céu com suas alas de voo. A casa onde nasceu era um templo ao gosto do saber, a biblioteca paterna que desabrochava seus segredos para ele, e as ruas, um palco de vida, um espetáculo eternamente encenado por crianças que sonhavam. Lázaro nasceu entre essas ruas, entre os olhares quebrados das pessoas que andavam ali. Nas ruas da Bahia, ele aprendeu amor pela vida e como a arte é uma maneira de sobreviver, de se tornar mais forte. Era uma família humilde, mas rica em valores. A humildade e a perseverança eram tesouros que os envolviam. A família Ramos era um mosaico de sons, cores e paixões que se entrecruzavam num tapete vivo, onde o amor pelo universo artístico brotava como uma flor feita de sonhos. A energia cultural do Cabula empolgou a vida de Lázaro, enchendo-a de música, dança e manifestações populares que se transformaram no alimento de sua alma. Aquele bairro era uma espécie de parque de diversões, um palco onde as crianças eram atrizes e atores de um espetáculo que jamais acabaria. Desde criança,
Lázaro demonstrava interesse pelo universo artístico, encantando-se com histórias, imitações e brincadeiras teatrais, sinais de um talento que já despontava, como uma estrela no céu da sua vida. Era assim que ele encontrava o solitário caminho para a felicidade. Nas ruas do Cabula, o tempo parecia parar, e cada passo de Lázaro era um salto para o mundo dos sonhos, onde as crianças eram rainhas e reis, e a vida se transformava em uma obra-prima maravilhosa. E a arte, no meio desse cenário, era uma espécie de elixir que enchia tudo com luz e esperança. A vida de Lázaro Ramos é um poema escrito na paisagem da Bahia, onde o passado se mistura com o presente, e a arte é um rio que vive em nós, emocionando e inspirando sempre mais. Ele é uma espécie de mensageiro dos sonhos, um herdeiro das tradições culturais brasileiras, que transformou a vida em um espetáculo vibrante e inesquecível. Nos calorosos solares da Bahia, surgiu um menino com olhos ardentes, cuja alma era alimentada pelo ritmo das baianas e pela vibração do berimbau. Lázaro Ramos, então uma sombra deslumbrante no horizonte do teatro brasileiro, iniciou seu perigoso jogo com a vida ao entrar nos muros sagrados do Olodum, o grupo de teatro que se transformou em sua casa e sua escola. Aquele lugar era uma encruzilhada de sabedoria e cultura, um abrigo para os desbravadores da arte, onde a paixão era o lema e as palavras cantadas e dançadas no coro dos tempos. Lázaro, como uma borboleta insegura, sentia-se esmagado nas mãos desta realidade que o abraçava com tanta força. Mas, cada vez mais, os dedos de sua alma começavam a se desdobrar e a florescer no meio das notas vibrantes do berimbau. Como in _start, user. Lázaro Ramos é muito conhecido por seu trabalho com filmes e televisão, mas antes disso ele fez teatro. Ele atuou em peças importantes como O Alto da Compadecida e A Tocha Incendida, onde desempenhou papéis principais. Em O Alto da Compadecida, Lázaro interpretou o personagem Capitão, um escravo que luta pela liberdade, e em A Tocha Incendida, ele foi um jovem que lutava pelo futuro de sua cidade durante a ditadura militar brasileira. Estas experiências no palco prepararam para os desafios da tela grande e pequena. Em O Alto da Compadecida, Lázaro teve que dançar e cantar com um corpo pesado, mas ele aprendeu a equilibrar seu talento atoridal com sua paixão pela música. Em A Tocha Incendida, ele aprendeu a luta contra o medo e a opressão, uma lição que o ajudou a enfrentar os desafios da vida pós-Olodum. Lázaro Ramos sempre teve um olhar crítico sobre a sociedade brasileira e suas injustiças. Ele usa sua arte para denunciar as falhas do nosso país e ajudar a criar conscientização social. Sua carreira é uma obra-prima de resistência e superação, uma celebração da vida, da luta e da liberdade. Lázaro Ramos, o seu nome ressonava como uma sinfonia em um país vibrante e diversificado. Ele era mais do que apenas um ator, diretor e escritor. Ele era um símbolo da resistência, da força e da vitalidade brasileira. A sua carreira, um caminho intricado de paixões e desafios, desfilou diante dos olhos do mundo como uma prova indiscutível da sua talentosa natureza. Na vida adulta, ele consolidou-se com papéis icônicos em novelas da TV Globo, onde as suas performances foram louvadas por críticos e espectadores ao redor do mundo. Os seus personagens eram mais do que atores, eram almas que respiravam vida, que se transformaram numa mistura de risos e lágrimas. Foi assim que ele conseguiu conquistar o coração da nossa nação e projetá-lo para o céu. No entanto, foi com o filme Madame Satã que Lázaro Ramos se transformou num símbolo do nosso país. O seu desempenho como líder carismático e revolucionário Monsanta foi um ato de valentia e dedicação sem igual. Ele vivenciou o drama, a paixão e o sofrimento de Monsanta com uma intensidade que mergulhou o espectador no meio de um mundo sombrio e fascinante. O filme foi uma jornada emocionante, uma viagem ao coração da nossa história, e Lázaro Ramos foi a sua alma. Mas a magia de Lázaro Ramos não se limitou ao cinema. Ele também atuou como diretor e escritor, explorando múltiplas linguagens e ampliando sua influência na cultura nacional. Seus trabalhos como escritor refletiam a diversidade da nossa sociedade, enquanto suas realizações como diretor desafiavam aos olhos do mundo. Quem pudesse dizer que Lázaro Ramos era apenas um ator estava completamente equivocado. A sua carreira foi marcada pela curiosidade, pelo empenho e pela determinação de explorar múltiplas linguagens artísticas. Ele não se contentou em ser apenas uma luz na noite do cinema brasileiro, mas também se destacou como um defensor do ativismo cultural.
Como ativista, ele lutou contra a desigualdade e o preconceito, elevando a sua voz para a defesa da justiça e dos direitos humanos. Ele não apenas agia em novelas e filmes, mas também se envolvia com as questões que realmente importavam à nossa sociedade. No entanto, Lázaro Ramos foi premiado em festivais de cinema por sua arte, recebeu troféus de melhor ator e conquistou o respeito da crítica e do público por sua capacidade de transitar entre o drama, a comédia e o ativismo cultural. Mas isso não importava para ele. Para Lázaro Ramos, era apenas uma expressão da paixão que sentia pela arte e pelo seu país. A vida de Lázaro Ramos foi marcada por momentos de glória e desafios, mas suas obras permanecerão sempre como um testamento do espírito brasileiro. Ele foi um guerreiro da liberdade e da expressão artística, uma luz que iluminou o nosso caminho. E nossa alma se enche de gratidão por ter vivido a era de Lázaro Ramos, pela vida de um verdadeiro herói nacional. Na mira do sol nascente sobre as rochas do Morro do Cantagalo, Lázaro Ramos surgiu à tona, como uma promessa do horizonte, empolgado com o brilho da sereia que lhe dava vida. Aquele menino, com o olhar intensamente carregado de sonhos, ainda não sabia que suas palavras e ações mudariam, iriam marcar uma era, e que seu nome seria lembrado ao longo dos tempos. A saga do ator começou em um lugar humilde, onde o amor pela arte e a paixão pelo teatro nasciam de inquietações e sonhos. Sua infância, marcada por músicas e festas cariocas, foi um cauchemar para os críticos da época, mas um paraíso para seu jovem coração. Era aquele tempo em que o futebol, a samba e a arte eram a vida dos moradores do Rio de Janeiro, onde Lázaro vivia com seu sonho sempre presente. Aos olhos da juventude, ele era uma figura de destaque, um símbolo da resistência e da luta pela justiça. Seu legado não se restringe apenas às telas dos cinemas e televisões, mas também às almas das pessoas que encontram força em sua voz e inspiração em suas palavras. Ele é o testamento da capacidade da arte de transformar vidas, de criar um mundo novo a partir do velho e desgastado. E como uma flor brilhante nas enteadas, Lázaro Ramos iria se impor no meio artístico brasileiro com sua dedicação inegável à arte e ao compromisso com a causa da igualdade. Ele era o pintor que transformava as cores da vida em imagens vivas, que falavam louros e dificuldades, que ensinavam a importância de ser